vontade se o senhor não quiser comentar, mas e os Estados Unidos hoje parece bem tenso, né? Eu acompanho tudo. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Sim. Você já sabe que a minha resposta aqui. Sim. Agora, muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou, sem provas, o presidente Bolsonaro falou que foi fraudado as eleições americanas. Mas presidente, mas essas eleições agora também foi fraudada, descaradamente. Eu acredito que sim. Não, eu acredito que foi descaradamente, porque até então é o seguinte, nós somos de Contagem, lá a petista lá que ganhou, né? Que é a Marília Campos. Essa nova eleição, quer dizer, não, a minha foi fraudada, eu entendo que eu tenho indícios de fraude na minha eleição. Era para ter ganho no primeiro turno. Eu acredito plenamente. Ninguém reclamou que foi votar no 13 e a maquininha não respondia. Ninguém, mas o contrário, quem ia votar no 17, ou não funcionava, ou apertava um, já aparecia o 13 lá. Antes de começar o ano, não tinha como imaginar que aconteceria aquilo que aconteceu nos Estados Unidos da América ontem. Já não bastava o problema de gestão da pandemia, com falta de seringas, demora para aprovação de vacinas, e crescimento do número de infectados e óbitos. Agora volta o fantasma do fascismo, que foi a preocupação principal de 2019, e começo de 2020, e com isso seus reflexos para 2022. A segunda pergunta é: a democracia está em risco? Está. Democracia, meu irmão, minha irmã, não é um regime de concessão e nem é um protocolo formal. Democracia é um exercício permanente de conquista. O Bolsonaro está claramente tateando qual é o limite que ele vai encontrar para o seu apetite autoritário e golpista. Isso é uma coisa que a gente conhece. Quem conhece como eu de perto o Bolsonaro, quem tem a memória da sua participação no Congresso Nacional por 28 anos, quem tem a memória das suas entrevistas, quem tem a memória do que ele fala e pensa, sabe que o Bolsonaro não tem a menor vocação para a democracia, não tem o menor apetite para os freios e contrapesos, os entendimentos, contradições, dificuldades dos processos democráticos. Ele não consegue conviver com nada que represente controle, nada que represente crítica, é um paranoico, não é? E vive criando crises porque tem esse apetite autoritário, acha que ser presidente da República significa virar o imperador dos tempos do absolutismo, que foi revogado ali na Revolução Francesa, e todo dia ele demonstra esse apetite. Já disse que o Brasil só vai mudar quando tiver uma guerra civil, que morrerem 30 mil pessoas, começando pelo Fernando Henrique Cardoso, mas o Bolsonaro vai tentar. Cabe a nós, né, a cidadania brasileira, especialmente nós que temos mais consciência, mais independência, não tenho rabo de palha, ninguém pode me pegar no contrapeso de uma denúncia de corrupção, nem de fisiologia, nem de qualquer tipo de distorção desses fetiches que ele agita, ajudar a fazer a população entender que esse processo de tentativa-erro está em marcha, mas que também nós precisamos dizer claramente que muitos de nós resistiremos. Quando, por exemplo, aqui no Ceará, nós reagimos ao movimento da milícia, que foi estimulada por ele, pelo Sérgio Moro, pelos filhos dele, e que chegou a matar 200 pessoas aqui, e as pessoas às vezes não quiseram entender, nós estamos aqui matando uma serpente no ovinho. Se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos aqui, confrontar com força o esforço de uma milícia armada, que levou o terror, fechando escolas, fechando comércio, etc., etc., nós estamos dizendo, daqui para o senhor Bolsonaro, e eu disse na época que nós teremos o pior pesadelo, que quem se meter a rasgar a Constituição, a rasgar a democracia, vai encontrar resistência. Pode não ser uma resistência tão forte quanto aqueles que se consideram os donos das armas, mas alguém vai resistir na linguagem que for necessário resistir. E para esse jornalismo frufru do Brasil, que está na base de ter chegado a esse fenômeno do Bolsonaro, eu já disse e vou repetir, não será com flores que nós vamos derrotar o fascismo. Quando os ditadores perdem, acabamos de assistir agora a uma invasão do Congresso americano que iria homologar a vitória de Joe Biden por manifestantes autoritários, antidemocracias, liderados por Trump, para tentar impedir essa mera formalidade que proclamava a vitória de Biden. Isso é um ensaio do que o líder de Bolsonaro pode querer que ele faça no Brasil. Esses ditadores autoritários nunca se conformam com a vontade popular. Perdem nas urnas e
querem ganhar na marra, na força, no berro, no grito, e nós não vamos deixar isso acontecer. Que esse exemplo dos Estados Unidos sirva para todos nós brasileiros para resistir sempre. Trump é um mau exemplo para o mundo, e coloca não só os Estados Unidos da América em risco, mas todos os países democráticos. Temos que nos manter vigilantes. Bolsonaro é aprendiz e capacho de Trump. É hora do Congresso brasileiro colocar um freio em seus crimes, e abrir o processo de impeachment. Qual seria a principal motivação do Bolsonaro para repetir o que o Trump fez nos Estados Unidos da América este ano? Embora o inquérito que investiga o presidente tenha ficado longe das mãos de Nunes, ele vai herdar outro caso de interesse da família presidencial. O ministro será um novo relator de uma ação apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade, que questiona o foro privilegiado garantido ao senador Flávio Bolsonaro na investigação da Rachadinha, aquele inquérito que apura possível esquema de desvio de recursos do seu antigo gabinete de deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Em 2018, o STF restringiu o foro especial apenas aos crimes investigados que tenham relação com o atual mandato do suspeito. No entanto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou um recurso do senador para que, no caso da Rachadinha, fosse mantido seu foro de deputado estadual, o que tirou a investigação da primeira instância judicial e passou para o próprio Tribunal de Justiça. Na sabatina realizada pelos senadores, Cássio Nunes foi questionado sobre a sua opinião quanto ao foro privilegiado e respondeu que a restrição determinada pelo STF em 2018 já é um avanço. Resposta que sinaliza para uma posição contrária ao interesse de Flávio Bolsonaro. Seu principal papel como relator do caso, porém, será determinar a velocidade com que essa ação será julgada. O caso só pode ser pautado para julgamento por Fux após Nunes formular seu voto e liberar a ação. Além disso, há um recurso do Ministério Público contra o foro concedido ao Flávio Bolsonaro, aguardando o julgamento na segunda turma do Supremo. Colegiado formado por 5 ministros da Corte, onde Cássio Nunes também vai substituir Celso de Mello. Ah, mas o problema é só com o Flávio Bolsonaro, podem alegar os mais fanáticos. Não, os outros 2 filhos do Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo, também estão sendo investigados. Funcionários que não apareciam na Câmara de Vereadores. Alguns estudavam a quilômetros de distância do Rio enquanto nomeados no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Outros nem crachá tinham. A senhora assinava ponto, tinha crachá? Não. Diva da Cruz Martins, de 72 anos, trabalhou no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro entre 2003 e 2005. Recebia R$3.000 por mês. Ela contou que não encontrava com ele e que sequer conhecia os colegas de trabalho. A senhora encontrava geralmente o vereador? Não encontrava com ninguém. Eu estou dizendo que eu ia lá voltar, não sei nem quem trabalhava lá. Os registros da portaria da Câmara mostram que entre os anos de 2003 e 2005, Diva não apareceu nenhuma vez por lá. A primeira visita só aconteceu em 2013, quando ela nem era mais funcionária do gabinete. Diva contou que sua função era distribuir panfletos de propaganda do mandato de Carlos Bolsonaro na cidade onde mora, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Fazia panfleto aqui em Nova Iguaçu. Entregava panfleto? É. Para quem? O Carlos. Há muitos anos já. Entendi. Mas aqui em Nova Iguaçu? Aqui em Nova Iguaçu. Distribuir panfletos pode servir para conquistar apoio popular. Só que Carlos Bolsonaro é vereador no município do Rio de Janeiro e não pode receber votos de eleitores de Nova Iguaçu. Carlos Bolsonaro é suspeito de empregar funcionários fantasmas no seu gabinete desde o primeiro mandato, há 19 anos. Pelo menos 8 pessoas já prestaram depoimento ao Ministério Público do Rio. Os promotores apontam que pessoas foram contratadas aparentemente como funcionários fantasmas. Alguns com elevada faixa etária e que moram em municípios afastados do Rio de Janeiro e até em outros estados. O Ministério Público afirma ainda que há indícios, ao menos em tese, do crime de peculato na contratação de servidores por Carlos Bolsonaro que não dariam expediente na Câmara. A PGR abriu uma apuração preliminar sobre pagamentos
feitos em espécie, em dinheiro vivo, pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro para a compra de 2 imóveis no Rio de Janeiro. Esse anúncio do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indica uma abertura, então, de uma investigação formal. De acordo com o próprio Procurador-Geral, nesse despacho encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, cabe à PGR fazer essa análise preliminar dos fatos e, caso a PGR consiga reunir provas concretas, isso deve ser encaminhado ao STF para a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Então, esse despacho foi encaminhado na última sexta-feira por Augusto Aras ao ministro Luiz Roberto Barroso do STF, depois que uma reportagem do jornal O Globo teve acesso a escrituras que, de acordo com o jornal, comprovam que o deputado federal Eduardo Bolsonaro comprou 2 imóveis no Rio de Janeiro, 2 apartamentos, nos anos de 2011 e 2016, totalizando, então, uma grande parte do pagamento em dinheiro vivo, no total de R$150 mil na época. E a gente lembra que essa compra feita em 2016, o deputado já havia sido eleito deputado federal, já estava atuante aqui na Câmara dos Deputados e por isso Augusto Aras diz que ele tem o foro privilegiado e deveria então fazer essa análise preliminar pela PGR por causa do foro privilegiado. De acordo com a reportagem do jornal O Globo, essa quantia paga em dinheiro vivo pode ser caracterizada como lavagem de dinheiro pelo deputado, mas o PGR afirma que isso ainda não foi comprovado pela Procuradoria-Geral da República.